Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Live surpresa aqui no canal. Vim conversar com vocês sobre física quântica e autoconhecimento. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou divulgar aqui. Vamos lá. Olá, Thaís. Tudo bem? Gente, coloquem contribuam com o meu trabalho divulgando com o aviãozinho. Mandem para 5 pessoas, tá? Da sua lista. E coloquem também o coraçãozinho aqui dizendo que vocês estão gostando. A gente está começando, né? Oi, Thaís, querida. Bom, eu vou começar a falar hoje sobre alguns assuntos que as pessoas muitas vezes têm me perguntado nas terapias. Bebê, para com isso. Para com isso. Ela quer sair. Ela não vai sair. Espera aí um pouquinho. As minhas gatas, vocês sabem, elas são impossíveis, né? Bom, alguma coisa que me perguntaram sobre a transição planetária. O que é a transição para... O que é a transição planetária? Bom, nós estamos passando por um momento que foi falado por Chico Xavier, do Valdo Franco, que são do Espiritismo. Eles falam sobre esse assunto da transição planetária em vários livros, né? Tem até um documentário que chama-se A Data Limite. O que é essa transição planetária? A transição planetária seria o momento em que existe uma separação do joio e do trigo. Muitas religiões falam a respeito disso também, né? É mais ou menos algo parecendo o Apocalipse, mas não fiquem preocupados, porque não é exatamente isso, né? É uma visão, porque assim, nós não podemos ter uma visão do mundo como se as coisas fossem definitivas ou como se nós fôssemos vítimas das circunstâncias, né? A gente precisa ter uma visão do mundo que tudo está em constante evolução. E essa constante evolução faz parte, às vezes, separar o joio do trigo. Então, o que é essa transição planetária? A transição planetária, ela é um fenômeno que está acontecendo, isso é um fenômeno da espiritualidade, né? E é mais ou menos um momento em que a humanidade é chamada para ter uma expansão de consciência, em que a humanidade é chamada para pensar de uma forma diferente a respeito de espiritualidade, a respeito de relacionamentos, a respeito da vida em geral. Então, a partir desse momento que nós estamos passando, a transição planetária ela já tem acontecido há algum tempo, né? Ela vem através de várias terapias que estão acontecendo. Seres de luz se aproximam do planeta e trazem com essa luz muitas soluções para os nossos problemas. Porque, na verdade, a humanidade, nosso planeta é um planeta de expiação, é um planeta de experiências, é um planeta de aprendizado. É como se o planeta Terra fosse uma escola para os espíritos que estão morando aqui, né? Oi, Adri, tudo bem? Bem-vinda. Então, nesse momento em que o planeta está passando por todas essas transformações, nós vamos passar por essas transformações também. E com isso veio a pandemia. Então, a gente ainda tem que descobrir se a pandemia faz parte dessa transição planetária. Eu acho que faz parte, tá? Por quê? Porque está tendo muito desencarne coletivo. O que é isso? São mortes de pessoas numa quantidade absurda. E na verdade a gente sabe, através da espiritualidade, que a morte ela não existe. Existe apenas uma transformação. As pessoas deixam o corpo físico, mas elas vão continuar a existir em algum outro plano, em algum outro lugar. E nessa separação do joio e do trigo, olá, tudo bem, dona? Essa separação do joio e do trigo acontece o quê? As almas que estão com afinidade, com a nova era, com os novos valores, com a espiritualidade, que estão nos valores da compaixão, da solidariedade, da não competição, o amor incondicional. Então essas almas elas vão ser preparadas para trabalharem
numa nova fase que o nosso planeta vai passar, que vai se concretizar mais ou menos daqui 30 anos. Então, esse é um processo ainda que está acontecendo e vai acontecer durante um período. E aí, quando chegar daqui 30 anos, eles dizem que vai ser o ápice de todo esse processo. E as almas que não estiverem em consonância com esses novos valores, que não são novos valores, são valores já antigos, né? Mas são almas que são almas bélicas, almas que estão acostumadas com a corrupção, com a falta de amor pelo próximo, com a competição, com a ganância, enfim, digamos que são almas de baixa vibração. Essas almas iriam para um outro processo, para um outro planeta, que vai ter mais ressonância, que está nessa vibração que eles vivem, né? Então, por isso que existe esse processo de tantas mortes que nós estamos passando, por causa dessa transição planetária, tá? Então, essa é uma visão tanto do Espiritismo quanto de vários outras mensagens que a gente tem recebido do plano espiritual, né? Os arcturianos, os pleidianos, tem um livro dos pleidianos que fala muito sobre isso também, que é Mensageiros do Amanhecer. Se vocês quiserem consultar esse livro, é um livro ótimo, eu estou lendo inclusive esse livro, e ele traz muitas informações do que nós vamos passar e do que nós estamos passando agora. Então eles falam de transformações em todos os sentidos, inclusive nos relacionamentos. E quem estuda física quântica já está sabendo desses assuntos, por isso que é importante a gente estudar a física quântica. Então agora eu vou explicar para vocês o que é física quântica e por que a gente precisa estudar física quântica, ou por que a gente deveria estudar física quântica. Bom, primeiro que nós usamos a física quântica o tempo todo na nossa vida. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem perguntar. Pode ser a pergunta mais boba do mundo. Uma pergunta é sempre uma pergunta, é sempre bem-vindo, tá? E se vocês puderem compartilhar com seus contatos, cliquem aqui no aviãozinho e compartilhem essa live com 5 pessoas. 5 pessoas podem ser beneficiadas dessa informação. Bom, então vamos lá. O que é física quântica? A gente já usa física quântica na nossa vida há muito tempo, só que a gente não sabe. Então, por exemplo, a tecnologia do celular, né? A gente está falando aqui a tecnologia do Wi-Fi. A gente não está vendo o que está conectando, né? Um celular a outro, mas existe isso e isso é uma onda, isso é uma energia. Então, a física quântica, ela vai falar sobre energia. Então, nós vamos ver o mundo através do átomo e de todos os aspectos que existem além do que nós vemos. Então, a física quântica ela vai falar sobre, ela vai estudar aspectos, são aspectos que são extrafísicos. Por que extrafísico? Porque o átomo a gente não vê, não é verdade? A gente sabe que o átomo existe, a gente sabe que tudo é feito de átomo, mas nós não vemos o átomo. Então nós vamos falar sobre coisas que nem sempre nós estamos vendo com os olhos físicos, mas nós vamos falar sobre coisas que existem. Por quê? Porque tudo é energia. Então, a física quântica ela parte do princípio de que tudo é onda e de que tudo é energia. E o que é onda? Essa onda é o seu pensamento, é onda, é energia. O seu sentimento é onda e é energia. As suas palavras, elas são onda e são energia. E tudo que é onda e energia pode transformar ou pode influenciar os ambientes, as pessoas e as coisas. Então, aí nós partimos do princípio de que tudo que nós fazemos tem uma consequência e também de que nós somos criadores da nossa realidade. Então, é uma visão de mundo, chega a ser assim, transformador, né? Porque a gente aprende na visão tradicional da vida de que a vida é aquilo que você está vendo e que você é um mero espectador da sua vida e você sofre as consequências que a vida te traz, né? Então, se a sua vida amorosa não tá boa, a culpa é do outro. Se a sua vida profissional não tá boa, a culpa é do chefe. Se você não tem dinheiro no banco, a culpa é da pandemia. Então, assim, é sempre encontrar... Tá bom, Dri, o livro é Mensageiros do Amanhecer.
E esse livro fala sobre os é uma mensagem dos pleiadianos sobre as transformações que nós estamos passando aqui, respondendo à pergunta da Adriana, tá? Depois eu vou fazer uma live sobre esse livro. Bom, então, mas aí eu estava voltando para explicar o que é a física quântica. Então, quando nós começamos a estudar a física quântica, nós começamos a ter uma visão muito mais sistêmica do mundo. O que é uma visão sistêmica? A visão sistêmica é de que tudo está interconectado. Então, a física quântica tem uma teoria que é o efeito borboleta, né? Então, se uma borboleta bater as asas lá na China, esse bater de asas da borboleta lá na China vai ter um efeito aqui no Brasil ou em outro lado do mundo, né? O que é isso? Tudo que você faz tem uma ação, é uma ação que vai ter uma reação, né? Então, nós começamos então a perceber que nós não somos mais vítimas da nossa vida, nós não somos mais vítimas da realidade. Por quê? Porque nós somos, na verdade, co-criadores. Nós criamos a nossa realidade. Como que nós criamos a nossa realidade? Nós criamos a nossa realidade através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos. É uma tríade aqui. O que é tríade? 3 pontos, né? Então, tudo isso que nós fazemos vira energia. Nossas palavras viram energia, os nossos pensamentos se tornam energia, são energia, e os nossos sentimentos são energia. E aí você olha para a sua vida e vê que está uma bagunça, sua vida não está boa, e aí você pergunta, poxa, mas se eu sou criadora dessa realidade, quer dizer que eu criei tudo isso? Exatamente, você criou tudo isso. E aí como é que faz para mudar? Como é que faz para mudar essa realidade que eu estou vivendo? Bom, aí precisa de um processo de autoconhecimento, e para isso tem essas novas terapias que estão acontecendo, diversas terapias, né? Tem Mar de Axis, tem EFT, psicoterapia, reiki, florais. Então, todas essas terapias, elas vão servir como auxílio para esse momento que a gente está passando, né? Porque o plano espiritual, ele não faz nada de graça. Não vai mandar apenas uma pandemia para a gente vencer, não é isso. Vai mandar também muita luz, vai mandar muito amor e vai mandar muitas ferramentas para que as pessoas consigam se conhecer melhor, consigam limpar tudo isso do passado. Então é praticamente, gente, um novo mundo que nós vamos viver daqui para frente. Então todos nós que estamos encarnados nesse momento, nós deveríamos ver a vida com um aspecto de mais positividade e entender a sorte que nós temos de estarmos vivendo por tudo isso, sabe? De nós estarmos vivendo essa situação. Né? É muito aprendizado que está incluso nisso tudo. É uma limpeza muito grande, é uma grande oportunidade de crescimento, né? Por quê? Porque nós não, com a vida é um aprendizado. Nós não estamos aqui apenas para pagar boleto, apenas para ser feliz, né? Apenas para encontrar lá o amorzão e ser feliz. Não, nós estamos aqui para aprender. Então, à medida que você olha para as experiências da sua vida como um aprendizado, você se torna muito mais consciente de tudo. Então, olhar para as situações e falar assim, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso mudar para poder lidar com essa situação? Então, você olhando para as situações como um desafio e como uma fonte de aprendizado, você cresce muito mais. E aí, muitas pessoas nas terapias, elas vêm para mim, elas perguntam, Adriana, por que isso sempre acontece na minha vida? Parece que são coisas que se repetem, né? Essas coisas que se repetem nada mais são do que aprendizados que você ainda não absorveu. Então, enquanto você não absorve o aprendizado, aquele mesmo padrão se repete. Então, seja no relacionamento, seja no emprego, seja uma discussão, seja a falta de dinheiro em algum setor da sua vida. Então, assim, se aquilo está acontecendo, é por quê? Porque você precisa mudar a forma de pensar em relação àquilo. Mudar a onda, mudar a frequência que você está mandando. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de dinheiro, que é uma coisa que muitas pessoas estão passando hoje em dia. Se você tem problemas de dinheiro, você precisa mudar a forma que você vê o dinheiro. Porque você está vendo o dinheiro como um problema. Né? Você diz assim... Nossa, todo mundo tem dinheiro menos eu, dinheiro é sujo, né? Tem que lavar a mão. Agora, então, a gente nem usa dinheiro porque pode contaminar, né?
Então, olha isso. Então, olha o peso que a gente está colocando em cima do assunto dinheiro. Então, mudar a frequência em relação ao dinheiro, mudar o jeito que se pensa em relação ao dinheiro, mudar a forma que se sente sobre dinheiro. Qual é para você ter $1 milhão? Como seria para você? A pessoa fala assim, nossa, eu não consigo nem imaginar isso. Então, comece a imaginar. Começa a imaginar para você poder entrar na onda do $1 milhão, né? Começa a pesquisar a respeito disso. Agora, se você só fala de dívida, se você só fala de problemas, né? Porque você não tem dinheiro, você está focado no problema, você não está focado na solução. Dá para entender? E aí, quando você foca no problema, o que você tem mais? Problema. Então, isso também é física quântica. Quanto mais você foca em algo, mais daquilo você vai ter. Por exemplo, uma pessoa que está sempre cansada por causa do trabalho. A pessoa que está sempre cansada por causa do trabalho, ela está sempre reclamando, né? Que ela está cansada, ela está atraindo mais cansaço para ela. Porque o cérebro está ouvindo aquela informação, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter momentos de descanso e sentir que está descansado, falar que está descansado, gostar de estar descansado. Porque muitas pessoas também sentem culpa na hora que estão descansando. Vocês entendem isso? Então, assim, se você sente culpa em relação ao descanso e você sente que tem que estar sempre trabalhando, quando que você vai sentir prazer em ter um descanso? Nunca. E quando que vai vir esse descanso? Nunca. Porque já que você é criador da sua realidade, você está atraindo o que você reclama. Então, isso é o que a gente chama de lei da atração ao contrário. Olá, Michele, querida. Olá, Leni, tudo bem? Então, assim, se a gente sente culpa em relação a alguma coisa, estou falando de processos inconscientes, né? Então, assim, quando eu converso aqui com vocês, eu estou chamando a atenção para coisas que a gente faz e a gente não percebe, né? Então, quando a gente faz alguma coisa e a gente não percebe, é porque a gente está com um processo inconsciente em relação àquilo, né? Porque, não, mas eu não me sinto assim, eu gosto. Então tá, então esse não é seu problema. Mas aí, alguma outra área da sua vida que você não tiver feliz, satisfeito, precisa pesquisar, precisa pensar, né? E refletir. Como que eu faço para sair dessa situação? Então, para sair dessa situação, primeiro de tudo, não foque mais na situação. Foque na outra situação, que seria a situação que você quer, né? Então, por exemplo, me falem aí qual um problema, me deem um problema, eu quero um problema. Faz ressonância que limpa, exatamente. Ressonância é um grande aliado também. Mas para fazer a ressonância, precisa ter autoconhecimento, né? Precisa ter o estudo, né? Então, o estudo de todos os processos, de tudo que você está passando, prestar atenção, fazer uma autoobservação, isso é muito importante, tá bom? Reiki, exatamente. O Reiki é uma ótima ferramenta também para a gente conseguir vencer, né, as situações. Reiki, barra de axis, mesa radiônica, tem uma série de terapias aí que estão à disposição da gente para a gente poder limpar tudo isso, né? E principalmente ser feliz, exatamente. Se você acha que você não é feliz, você precisa focar em quê? Em ser feliz e não em ser infeliz. Então, assim, fazer uma lista de todas as coisas na vida que te faz feliz e focar naquilo, né? E focar em ser mais, em ter mais felicidade em pequenos momentos. Porque a felicidade, ela não é uma coisa assim, eu vou ser feliz o resto da vida. Não, são momentos, a vida é feita de momentos, né? Então, a nossa consciência tem que estar focada no bom, no belo, no positivo e na felicidade. Se você é uma pessoa que está sempre focando nas coisas que te incomodam, nos seus problemas, aí você não vai conseguir sair desse buraco em que você se encontra, né? A ressonância eu não conheço. Thaís, a ressonância é um tratamento do professor Hélio Couto, tá? A pessoa, antes de fazer a ressonância, precisa assistir todos os 80 vídeos do Caminho das Palestras, né? O professor Hélio Couto, o site dele é www.heliocouto.com,
né? E aí você vai encontrar toda a informação lá, tá bom? E é uma ferramenta de expansão da consciência. Bom, então nós estamos falando aqui, vamos focar um pouco mais, né? Nós falamos aqui sobre a transição planetária, que é o momento que nós estamos passando de uma profunda transição, uma profunda transformação energética do planeta, né? Nós falamos aqui sobre o foco, né? Que tudo o que você foca se expande. Por quê? Porque o seu pensamento é energia, o seu sentimento é energia e as suas palavras são energia. Então, prestar atenção também nas suas palavras. As palavras, elas têm força criadora. Então, por que a gente faz oração? A oração, ela é uma forma de você se conectar com o divino. Então, no momento que você faz a oração, você está fazendo ali uma conexão, né? E prestar atenção, assim, que muitas orações falam assim, rogai por nós, pecadores, suplicamos, né, pela falta. Então, assim, tomar cuidado com as palavras que você fala na oração. Toda oração, ela deve ser uma frase positiva. Por exemplo, eu sou prosperidade. Isso é uma oração, tá? Eu agradeço pela prosperidade que eu já tenho. Outra oração. Eu manifesto todos os dias a prosperidade divina em minha vida. Pronto, outra oração. Ou então dizer, eu agradeço pela prosperidade, eu sou felicidade, eu sou luz, eu sou alegria. Você pode criar um mantrazinho de 7 linhas. Eu criei uma época, quando eu fiz o curso de PNL, há muitos anos atrás, eu criei esse mantra e eu ficava o tempo todo repetindo aquilo. Eu andava com um caderninho, porque eu tinha muitos pensamentos negativos recorrentes. E eu precisava sair daqueles pensamentos. Então, uma forma de você sair dos pensamentos negativos recorrentes é você repetir. A repetição é uma grande ferramenta. Lembra quando a gente aprendia a tabuada, que a gente era criança? E a gente ficava repetindo a tabuada para depois a gente fazer a prova? É mais ou menos a mesma situação. Só que você está fazendo isso para mudar suas crenças. Então, quando você pega e faz essa repetição, quando você faz a repetição de frases positivas, a sua consciência começa a desfocar no negativo e focar no positivo, tá? Então você começa a falar frases positivas, mesmo que não seja verdade, não precisa ser verdade. Lembram-se que a verdade nada mais é do que onde está a sua consciência? A verdade nada mais é do que o foco que você dá nas coisas, tá? Focar nas coisas que você já tem. Exatamente, focar nas coisas que você já tem com gratidão e focar nas coisas que você quer e não nas coisas que você não quer. Então, por exemplo, dívidas. Não fale sobre dívidas. Fale sobre prosperidade. Fale sobre milhões de dólares. Fale sobre como é bom você ter uma conta de luz. Converse com a sua conta de luz. Isso é maluco, gente, mas funciona, tá? Pega ali a sua conta que você não está conseguindo pagar e conversa com ela. Fala, conta maravilhosa, eu agradeço por você existir. Você já criou ali um laço de amor. O que é o amor? O amor é fluidez. Agora, quando você olha para a conta e sente raiva, o que você está transmitindo para o dinheiro que ia vir para pagar aquela conta? Você está transmitindo uma energia negativa. Você está transmitindo uma energia de baixa vibração. E quando você transmite uma energia de baixa vibração, o que você vai ter de volta? Baixa vibração. Então, a baixa vibração, que é a dívida, ela vem mais. E aí a conta que está lá, que você tem raiva daquela conta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer as pazes com o seu dinheiro, fazer as pazes com as suas contas, fazer as pazes com o jeito que você vê o dinheiro, fazer as pazes com a prosperidade, chamar a prosperidade para você, dizer, prosperidade, vem para minha vida, prosperidade é minha amiga, dinheiro, você é meu amigo, dinheiro, eu te amo, entendeu? Então, assim, sempre que você pensar, porque a gente pensa no dinheiro e faz assim, meu Deus, ai, fim de mês, ai, quanto falta para acabar o mês? Meu Deus, tô sem dinheiro, já tô sem dinheiro. Não pensem nisso. Olhem a conta e falam, conta maravilhosa, gratidão, conta maravilhosa, conta bancária maravilhosa, conta de luz maravilhosa. Essas palavras que você está emitindo em relação às coisas, você está mandando ali uma energia que não é uma energia negativa, você já está mandando uma energia de luz, você está mandando uma energia positiva, tá? Outra coisa que a gente tem um pouco de costume é de conversar sobre problemas.
né? A gente liga para os amigos, a gente liga para a família, fica no grupo da família contando coisas, né? Não façam mais isso. Não contem os seus problemas para as pessoas. Toda vez que você reclama, você atrai mais cansaço, mais negatividade. Por quê? Porque você está expandindo, você está focando naquilo, né? Então a pessoa que reclama muito, ela acaba não encontrando uma solução. Por quê? Porque ela está focada no problema. E além dela estar focada no problema, ela está contando para as outras pessoas. Então aquilo vai expandir ainda mais, o problema vai expandir ainda mais. Por outro lado, não conte também os seus planos para as pessoas. Quando você conta os seus planos diminuem a energia. Porque você está dividindo a energia com outras pessoas. E às vezes você tem um plano ambicioso. Quando você tem um plano ambicioso, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas você, hein? Você está achando que você é o tal, ou é a tal. E aí, o que aconteceu? O efeito Zenão. Então, o que é o efeito Zenão? É a negatividade que você coloca naquilo que você queria cocriar, né? Então, assim, o que é um processo de cocriação? É acreditar que já existe e acreditar que você é merecedor. Visualizar e acreditar, colocar ali a sua força mental naquilo e soltar. Soltar por quê? Porque na hora certa vai acontecer. E enquanto não acontecer, você não precisa ter o controle. Você não precisa saber quando vai acontecer. Mas quanto mais você soltar, é muito provável de que você consiga de forma mais rápida, né? Então, assim, eu conheço uma pessoa que ela ganha todas as rifas possíveis. Por quê? Porque ela não está preocupada em ganhar. Entendeu? Ela entra na rifa e ela fala assim, eu já ganho mesmo, eu vou ganhar. E aí ela vai, ela entra na rifa, ela ganha, né? Então, quanto mais preocupação você tem em relação às coisas, mais você está afastando a solução daquilo. Porque o que é preocupação? É ocupar-se antes do tempo, né? Então, você está colocando a energia mental, está colocando a energia das palavras, está colocando o seu sentimento ali. E aquilo é problema, e o problema aumenta. Então as pessoas elas falam, mas física quântica, para que estudar física quântica? Para você aprender isso, que tudo é energia. Quando você entende que tudo é energia, você começa a cuidar da sua energia. E quando você cuida da sua energia, você começa a ter resultados positivos na sua vida. Você começa a entender das leis do universo. Você começa a compreender que tudo que você sente tem poder, que tudo que você fala tem poder e que tudo que você pensa tem poder. Então você começa a prestar atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Você começa a prestar atenção nos seus sentimentos e você começa a prestar atenção nas suas palavras. Você começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando para você. Você começa a prestar atenção no que as pessoas estão propagando aí. Quando você estuda física quântica, você começa a prestar atenção nos programas de televisão que você assiste. Você começa a prestar atenção nas músicas que você ouve. Jamais você vai ouvir uma música, você me deixou, eu não vivo sem você, o meu mundo é você, como eu faço para viver sem você. Não, você não vai fazer isso, porque isso é carência, você está cantando a carência. E quando você canta carência, o que você atrai? Carência. Então você começa a selecionar melhor a sua vida, as coisas que vêm para a sua vida. E quando a gente seleciona melhor as coisas, a gente começa a ter maior poder de escolha. E quando a gente tem maior poder de escolha, a gente começa a ter mais poder pessoal. Então, vocês entendem que numa escala, estudar física quântica é muito bom? Vocês conseguem compreender isso? Né? Então, vou repetir. Por que estudar física quântica? Para você aprender sobre a energia dos pensamentos, a energia dos sentimentos, a energia das palavras. E também saber selecionar melhor as suas palavras, os seus sentimentos, os seus pensamentos e também o que você absorve, porque assim, hoje em dia nós absorvemos uma quantidade absurda de informação, né? É informação o tempo todo, é live no Instagram, é coisa no Facebook, no YouTube, enfim, jornal e sites e tudo isso. Então o nosso cérebro ele fica confuso com tudo isso, com tanta informação. E você acaba pensando o pensamento dos outros, olha só. Né? E então é muito importante você ter um pouco de foco, né? E o foco vem através do estudo, através da disciplina, através do autodesenvolvimento pessoal. Quando você investe na melhor pessoa do mundo, que é você, você acaba tendo um ótimo resultado também.
Gente, eu sou Adriana Alves, terapeuta quântica, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre física quântica, vocês podem perguntar aqui, eu vou responder para vocês com o maior carinho, tá bom? Sejam bem-vindos aí, as pessoas que estão passando, muito bom. Então, assim, já me deu calor, ai que bom, eu tava morrendo de frio. Então, assim, é muito importante a gente saber o poder das palavras, porque aí a gente consegue selecionar melhor as nossas palavras. E qual é o hábito que nós temos que é super prejudicial em relação às palavras? É o hábito de reclamar. Né? Quando você reclama de alguma coisa, o que você está fazendo? Você está focando no lado negativo daquela coisa. Então, assim, as pessoas que reclamam do frio, as pessoas que reclamam da chuva, as pessoas que reclamam do desconforto em geral. Né? Como que você faz para isso, para lidar com isso? Eu estou falando isso porque eu sou uma dessas pessoas, tá? Apesar de eu dar aulas de física quântica, eu tenho aqui os meus desafios diários e eu estou olhando para isso também. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, assim, é sempre pensar o seguinte, né? Poxa, que bom que hoje saiu o sol. Que bom que durante um tempo o dia vai ficar quente. Que bom que o sol está nos trazendo uma luz maravilhosa. Que bom que eu tenho um cobertor para eu poder fazer a minha live. Que bom que eu tenho uma blusa de lã. Que bom que eu estou na minha casa. Então, assim, sempre que você tiver um desafio, que você sentir aquela vontade de reclamar, você muda a frase, controla o seu emocional e fala: que bom que. Ai, olha, o lado bom disso é tal coisa. Então, o lado bom do frio é que as pessoas ficam mais elegantes, né? O lado bom do frio é que a gente tem a oportunidade de tomar um cafezinho mais quente, tomar um chá. O lado bom do frio é que a gente fica um pouco mais, a gente pode dormir um pouquinho mais, né? A gente sempre muda um pouquinho a nossa rotina no frio, né? As minhas gatinhas ficam sempre aqui com mais sono. E outra coisa, né? O sol é energia, exatamente. Tudo é energia, viu, Thaís? Tudo é energia. E quando a gente aprende que tudo é energia, a gente começa a prestar mais atenção na energia que a gente está emanando, na energia que a gente está criando, porque a gente cria energia o tempo todo. E essa energia que a gente cria, ela fica aqui, olha, no nosso campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é que vai atrair as oportunidades para a nossa vida. O nosso campo eletromagnético é que vai atrair as pessoas, o trabalho, a prosperidade, os relacionamentos, as novas ideias. Tudo que você tem você está atraindo. Então, se você não tem coisas boas, presta atenção na energia que você está emanando. Tá? E eu já dei várias dicas aqui nessa live de como você pode melhorar a sua energia. Outra coisa legal de você fazer para você melhorar a sua energia, para você melhorar a sua vibração, é cuidar do seu emocional, né? Então, assim, além das terapias, né, que a gente já sabe, que a gente pode fazer barra de axis para melhorar a nossa energia, mesa radiônica, reiki, né? Isso quando você tem a vontade de fazer realmente uma terapia. Caso você queira saber dicas para você melhorar a sua vibração no dia a dia, bom, eu vou dar uma dica aqui que eu uso muito, que são as músicas. Ouça músicas positivas, ou então ouça mantras. Os mantras, eles são palavras sagradas que são palavras milenares, né? Que vêm de outra época. Então, os mantras, eles contêm ali palavras sagradas. Então, quando você ouve mantras, você está conectado com uma energia de altíssima vibração. Então, você pode clicar no YouTube, tem vários mantras lá, né? Então, você ouvindo mantras, eu gosto muito do Awaken Love. Vou até escrever aqui, Awaken Love Band. Awaken, A-W-A-K-E-N, Love Band. Vocês digitam no YouTube, tá? Então essa é a dica aí de vocês ouvirem os mantras. Os mantras são energia positiva condensada que vai aumentar a sua vibração. Ah, mas eu não gosto de mantra. Você pode ouvir música clássica, Beethoven, Mozart. Música clássica são músicas de altíssima vibração.
Ou então ouvir música pop, por exemplo, tem algumas bandas pop que tem letras muito positivas, por exemplo, Skank, Jota Quest, a Vanessa... Ih, agora eu esqueci o nome dela. Vanessa alguma coisa. Ela tem músicas muito positivas também. Então, assim, selecione as músicas que você está ouvindo, tá? Nem que seja música gospel. Algumas músicas gospel, elas também têm uma carga um pouco negativa, tá? Porque fala de culpa, fala de pecado. Então, isso precisa tomar um pouco mais de cuidado, tá? Mas as músicas em geral são muito boas para aumentar. Isso, Vanessa da Mata, obrigada. Ó, só veio Vanessa na cabeça aqui. A Vanessa da Mata, ela tem músicas ótimas. As letras das músicas dela, se vocês prestarem atenção, o Jorge Versilo também, adoro ele, Jorge Versilo. Então, todos esses Capital Inicial, nem todas, Neuza, nem todas as músicas do Capital são tão positivas assim. Mas cuidando, assim, de algumas dá pra ouvir, sim. Mas o Jota Quest, gente, todas as músicas deles, é difícil ter uma música negativa. Tem o outro que é legal, bom, agora eu não vou me lembrar, porque, enfim, eu invento os exemplos, depois eu não consigo concluir. Desculpem. Mas, enfim, então, assim, prestem atenção nas letras das músicas que vocês estão ouvindo. Prestem atenção no conteúdo dos programas que vocês estão assistindo na televisão, né? Seu Jorge, exatamente. Prestem atenção nas pessoas com quem vocês estão convivendo também, né? Isso é uma coisa à parte, né? Por exemplo, quando você tem amigos e depois que você encontra aquela pessoa, você se sente cansado, esgotado, triste, o que quer dizer aquilo? Aquela pessoa provavelmente estava com uma energia um pouco mais baixa que você e ela sugou a sua energia. Porque assim, a gente nunca deve falar apenas que as pessoas sugam a nossa energia. Porque na verdade existe uma troca de energia constante entre nós e as pessoas, tá? Então às vezes se você sentar no trem, uma pessoa que sentar do seu lado e tiver com outra vibração, aquela pessoa vai influenciar a tua energia também, tá? Então, tem sim, Thaís. A música clássica tem altíssima vibração. Mozart, Beethoven, Wagner são ótimas para aumentar a vibração. Você pode colocar enquanto você está estudando, enquanto você está lendo um livro, coloca baixinho, tá? É muito bom. Bom, então assim, imagina que você senta no trem e aí você, né, alguém ali passa aquela energia negativa para você. O que você faz depois, né? Então, por isso que é muito importante você ter percepção, autoobservação. Se de repente você está alegre, daqui a pouco você fica triste de uma hora para outra, quer dizer o quê? Que a sua energia caiu, que a sua frequência diminuiu, né? E muitas vezes a frequência da gente diminui ou por alguém que nos visitou, alguém que nos ligou, alguma notícia, né? Às vezes o grupo da família ali tem uma discussão, tem alguém ali que é mais radical, né? Ou algum amigo ali que postou alguma coisa no Facebook. Então, assim, selecione bem as suas amizades, mesmo que sejam pessoas da família, tá? Selecionem as pessoas com quem vocês vão conversar, né? Porque se for uma pessoa que tem uma energia pesada, uma pessoa negativa, uma pessoa que reclama muito, aquela pessoa fatalmente vai colocar você para baixo. E aí, quando você sai dali daquele ambiente, você já está com a energia pesada. Aí você tem que fazer o quê? Fazer um trabalho de você aumentar a tua frequência, através de meditação, através de mantra. O Ho'oponopono é muito bom também. Ler um livro, assistir o meu canal no YouTube, que tem sempre coisas boas lá, tá? Ou então assistir essa live, por exemplo. Então, assim, eu tô falando de coisas aqui que vão levar ao autoconhecimento e à autoobservação, e vai aumentar a sua frequência, fatalmente, tá? A Thaís está dizendo aqui, tá pedindo uma solicitação. Você quer participar do vídeo, Thaís? Renata, olá, tudo bem? Olha, gente, uma coisa muito legal são pessoas alegres. A Renata é uma pessoa alegre, ela dá aula de ginástica e ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre com alto astral, né? Então, olá, querida. Então, assim, essas pessoas que são positivas é legal a gente ter perto da gente, tá? E selecionar os amigos, né? Ou então, quando você tiver que visitar alguém da sua família ou aquele amigo que é uma pessoa um pouco mais
que tem uma energia um pouco pesada, se blinda, né? Faz assim uma mentalização, Arcanjo Miguel, né? Faz ali uma mentalização da luz violeta. A luz violeta é uma luz muito poderosa que transmuta as situações, transmuta os relacionamentos. O que é transmutar? Transforma o negativo em positivo, tá? Então, quando você começa a usar essas ferramentas, você consegue se equilibrar de uma forma melhor, tá? E também, assim, sempre reservar uma hora do seu dia para você, para sua meditação, para você ouvir o mantra, para você cuidar de você, cuidar da sua saúde emocional, cuidar dos seus pensamentos. E para a gente cuidar, a gente precisa prestar atenção, né? Se a gente está sempre no piloto automático, se a gente está sempre fazendo as coisas assim, daquela forma rápida, daquela forma na pressa, daquela forma sem pensar muito, sem planejar, né? Que acontece? Você acaba entrando no piloto automático e você acaba entrando no negativo de uma forma muito rápida. Por quê? Porque todas as pessoas, nós estamos sujeitos ao negativo o tempo todo. Tá? O tempo todo as notícias são negativas, as pessoas estão muito acostumadas a viver numa frequência baixa, tá? Então é por isso que a gente precisa trabalhar a nossa energia através de estudos, através de autoconhecimento, através das terapias, para a gente poder levantar essa vibração. Quando você aumenta essa vibração, depois chega uma hora que você está sempre ali focado e você percebe quando a tua energia cai. Quando você percebe que a tua energia cai, você já fala, bom, agora eu já preciso me cuidar, né? Agora eu preciso fazer tal coisa para eu me cuidar, para eu cuidar da minha energia, tá? E também outra coisa, gente, não ser... obrigada, Renata. Eu adoro o sorriso da Renata, porque ela tem covinha. Quando eu era criança, eu era louca para ter covinha. E a Renata tem covinha. Então eu acho o sorriso dela lindo. Gratidão, querida. Mas então assim, gente, mas eu tenho que estar feliz o tempo todo? Não, você não tem que estar feliz o tempo todo, né? Porque às vezes a gente não tem motivos, né? Mas você tem que estar com alta frequência. O que é alta frequência? A alta frequência é a frequência da gratidão. A alta frequência é a frequência da alegria. Mas a alta frequência também é a frequência da autoobservação. Às vezes, muitas vezes eu estou em paz. O que é em paz? É o zero, né? É o momento zero. Você não está nem triste, nem feliz. Você está ali no momento zero. Então, isso é uma coisa muito especial. A gente consegue chegar nesse nível depois de bastante terapia e bastante meditação, tá? Mas isso é um trabalho, gente. Olhem para a vida de vocês como um aprendizado em que vocês vão conseguir chegar no nível legal. Vocês vão conseguir chegar no momento de paz, no momento de tranquilidade, em que nada é capaz de te tirar do sério e nada é capaz de te levar muito ao ápice ali da felicidade, né? O Hélio Couto sempre fala assim da gangorra emocional. Pessoas que estão ou muito alegres ou muito tristes, né? O ideal é você estar onde? No meio, o caminho do meio, né? Já diz o budismo. O caminho do meio é o melhor, né? Então, assim, e como você encontra isso? Através da autoobservação, tá bom? Nossa, eu falei por quase uma hora aqui, uau! Gente, eu já tô desligando a live, agradeço a todos os participantes, falamos aqui sobre física quântica, sobre autoconhecimento, sobre como mudar a sua frequência, tá? E coloquem nos comentários, essa live vai ficar gravada aqui no meu canal, coloquem nos comentários o que vocês querem que eu fale nas próximas lives, tá bom? E aí eu vou trazer sempre aqui um tema diferente, um tema prático do dia a dia, mas focando sempre na física quântica e nas ferramentas, como que a gente faz para melhorar a cada dia mais, tá bom? Eu agradeço a todos que estão participando, fiquem com Deus, uma ótima semana. Beijo, tchau, tchau. Quem chegou depois, não se preocupe que vai ficar gravado aqui no perfil, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Ótima semana. Tchau. Gratidão.